Vamos lá? Cadê você? Tá me vendo aí? Aí, me achou? Pera lá, você... Me Ah, achou? O que que arrumou aí, Leda? olha, eu... Vou voltar. Vamos lá? Conseguiu? Tente chamar de novo. Olha, eu aí entrei. Vou voltar. Vamos lá? Conseguiu? Tá com delay. Não Chamar de novo. Olha, eu consigo. aí vou voltar. Vamos lá? Conseguiu? Tá com delay. Vou chamar de novo. Eu já enviei. Olha, Só que vai dar eco na hora que a gente vai falando, tá bom? Pronto? Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos estar aqui no nosso encontro falando sobre os 3 passos para ressignificar a sua família em 2021, mesmo que você acredite que não precisa, né? Hoje eu vou estar aqui falando com a Rosália sobre esse tema. E para vocês que ainda não nos conhecem, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a gente, tá? Então, meu nome é Leda, eu atuo como psicóloga nesses 20 anos, trabalhando aí com famílias em vários temas, incluindo a dependência química, né? Como é que eu acabei entrando na psicologia? Né? Minha mãe queria muito que eu fosse médica, mas obviamente eu não tenho vocação para isso. E aí eu queria trabalhar com alguma coisa que fizesse significado e diferença na vida das pessoas. A princípio eu havia pensado no serviço social e na psicologia, acabei escolhendo a psicologia por entender que a psicologia é a medicina da alma. E aí eu consegui me formar, lógico, nem tudo foi muito fácil, porque era um ritmo muito puxado, e aí eu, na época, acabei tendo a depressão, achei que nem fosse conseguir dar conta, porque era um ritmo realmente muito difícil, muito puxado. Mas tudo deu certo, e eu acredito que a parte mais difícil que eu vivi na minha vida foi quando eu tive que lidar com a dependência química de familiares, parentes, né? Porque é muito difícil quando a gente tem uma pessoa muito querida e você vê ela enveredando por este caminho e graças a Deus eu consegui auxiliar essas pessoas. Eu tenho uma especialização em terapia familiar e de casal, em uma formação em crack, álcool e outras drogas. Acredito que muito dessa experiência que eu tive com os familiares veio agregar muito nessa especialização. E eu acredito que trabalhar com família é a minha missão, porque não tem bem maior do que você fazer a diferença no seio familiar. E agora eu queria que a Rosália se apresentasse um pouquinho para a gente, mas a Rosália, você não está aqui, Rosália, para mim, né? Vamos lá, Rosália. Eu acho que ela não conseguiu entrar. Leda, agora foi, no 45 do segundo tempo. Mas que bom. Boa noite. Então, assim, sem muitas delongas, boa noite para todos aí, né? Mandem o convite, né, para os amigos, convite aí para participar dessa live com a gente e a gente passar essas informações preciosas para você. Então, meu nome é Rosália, sou terapeuta sistêmica, sou consteladora, sou hipnóloga, sou estudante de psicologia de 7º período, futura colega aí da Leda. E o que tem acontecido?
Nos últimos 10 anos, eu venho ajudando mulheres a se... Peraí que eu tô acertando aqui, gente, que esse negócio de live é uma delícia, né? A gente ajudando mulheres a se amarem, a ter mais autoestima, a sair da ansiedade, a ser feminina, desejada, valorizada e respeitada. Mas nem sempre foi assim. Eu eu não tinha o direito de falar, eu me sentia no lugar de estar errada, com sentimentos de culpa, uma sensação de que não era para eu estar ali, não era uma sensação de que eu iria conseguir resolver alguma coisa, né? Sentia sempre para baixo e desvalorizada, abandonada. Tive abusos emocionais, abusos envolvendo álcool, e o fundo do poço. O fundo do poço foi quando a minha autoestima eu procurava e não achava. Eu ficava, era embriagada com os amigos, tentando ali me livrar daquela situação, né? Mas a partir dali eu tive uma ajuda da minha família. Eu tive um resgate, né? A minha família, eu estava em determinado local e ela descobriu, minhas irmãs e minha mãe descobriram onde eu estava e assim elas foram lá para me resgatar deste lugar, né? E falar, vambora, esse tipo de coisa assim que mãe fala. Então, a partir dali, eu comecei a levantar a cabeça, sacudir a poeira e ficar tudo certo. Hoje eu sou casada, tenho filho, eu faço faculdade, eu faço cursos, eu ajudo mulheres a resgatarem as suas vidas, a sonharem com a maternidade, porque em relacionamentos abusivos você deixa de sonhar isso, ser compreendida e sem gerar prejuízos emocionais. Este é o meu trabalho com mulheres. Ok. Obrigada. Agora que a gente se apresentou um pouquinho, vamos entender então os passos, né, para a gente estar ressignificando a família. Eu acredito que o passo, né, primordial é o autoconhecimento, né? A gente voltar o olhar para si, para a gente se conhecer. E aí é importantíssimo a busca de uma ajuda profissional, seja como psicólogo, seja como terapeuta. O duro é que a maioria das pessoas pensa assim, mas eu me conheço, né? Eu sei do que eu gosto, do que eu não gosto. Mas as pessoas às vezes não imaginam que no interior de cada pessoa que você conhece existe uma pessoa que você não conhece. Mas assim, que sentido, né? A gente tem muitas vivências, experiências no seio da nossa família, na escola, no meio social, na igreja, que tudo que a gente vai vivenciando vai deixando marcas positivas, outras nem tanto, e que a gente às vezes não percebe que essas experiências, essas marcas vão interferindo na nossa forma de olhar para o mundo, para as pessoas, na forma de interagir, né? Então, esta busca do autoconhecimento, imagino que ela seja assim importantíssima e fundamental para que a gente possa ter um olhar de como é que a gente está na nossa família, né? Sem isso fica muito difícil. Quer falar um pouquinho também sobre isso, Rosane? Então, o conhecer ele é primordial na nossa vida. Pelo menos poderia ser, né? Nós, como mulheres, então, nós temos aí uma gama de conhecimentos dentro da gente que a gente mesmo desconhece. Então, é perceber, é incorporar a maneira, essa memória que há dentro de nós. É ficar sabendo de quê? Sabendo de mim mesma, né? É buscar a nossa essência, é tomar consciência desse conhecer desconhecido, né? Ou desse desconhecido para a gente conhecer. E então, assim, a gente procurar nossa própria força, de onde que vem, de onde que, como que se relacionou a nossa
o nosso sistema ali, as nossas convivências uns com os outros. Isso é importante a gente conhecer. E também a gente vai aprender a ter um olhar também para nossa criança interior, né? Porque Exato. a fase mais importante e crucial na vida de todo e qualquer ser humano é a parte da infância, né? A primeira infância, que vai até os 6, 7 anos, ela é de fundamental importância no desenvolvimento da personalidade, né? E muitas pessoas sequer imaginam que tudo que a gente vivencia com uma criança pode deixar impactos muito fortes, tanto no positivo quanto Uhum. no negativo. E às vezes a gente vai tentando forçar a criança a entrar dentro de um sistema muito adulto. E a gente perde a noção do olhar da criança, da vivência da criança, e vai trazendo situações desnecessárias que vão deixando marcas muitas vezes profundas, né? Uhum. Então, aí a gente também volta um pouco esse olhar, né, dessa criança, como é que essa criança foi vivenciando as suas histórias, foi sendo ou não cuidada, para que a gente consiga ressignificar aí as dificuldades e traumas vivenciados. Não é verdade? Uhum. Isso, a criança que há dentro de nós, né, criança interior, é um indivíduo que nós temos dentro de nós e vamos carregar, assim, por muito longo, longo tempo. Inclui o que a gente aprendeu, na puberdade, como você mencionou, quando era criança, na puberdade, e assim a gente vai naquele sistema ali, a gente aprende coisas, a gente ouve coisas do pai, ouve coisas da mãe, das pessoas que nos rodeiam, isso vai nos ferindo, nos machucando, e essa criança, ela vai carregando essas dores, e quando chega na fase adulta, que ela vai casar, se relacionar com uma pessoa, ela pode ter aquela criança assim, muito, mas muito machucada e não conseguir fazer essas ressignificações. Mas com um tratamento, um acompanhamento, com um psicólogo, um terapeuta, com ajuda profissional, ela consegue fazer esse resgate da criança interior e superar e sair desse frequentemente, dessa zona de frequência que sempre está ali trazendo com desequilíbrio aquela criança no dia atual, na fase adulta. Então, isso é consciência, é trazer e despertar a criança interior para a gente aprender a ressignificar essas situações. Exato. Para quem está entrando agora, a gente está falando sobre como ressignificar a família em 2021. E aí, o primeiro passo é o tal do autoconhecimento, né? Para a gente entender como a gente foi vivenciando essa questão da infância, como é que está a nossa criança interior, que muitas vezes a gente tenta, as pessoas nos enquadram dentro de um olhar muito adulto, trazem algumas feridas necessárias. E aí, nesse processo de autoconhecimento, a gente vai percebendo, né, as nossas dores, as nossas potencialidades e como é que a gente vai ressignificando todas essas histórias, né? Bom, o segundo passo para a gente ressignificar a questão familiar é compreender a dinâmica da família, né? Primeiro, da família de origem, né? Então, quando um casal ele forma uma família, ele traz consigo toda uma história familiar, né? De onde ele veio, né? Quem são seus pais, como que era a dinâmica familiar com os pais, com os irmãos, como é que eles foram vivendo certas questões, né? O nascimento dos filhos, perda de ente querido, ou desemprego, ou mudança de emprego de cidade. Então, como que as vivências foram impactando essas famílias e como é que elas foram lidando ou ressignificando tudo isso? Muitas pessoas sequer imaginam que algumas vivências das suas famílias de origem respingam muito, de forma direta, nos seus relacionamentos atuais, né? Nas vivências, crenças, valores ou traumas. Quer falar um pouquinho sobre isso, Rosália? Então, compreender essa dinâmica de uma forma muito interessante, porque quando a gente entende a vivência do outro,
a história do outro, as crenças do outro, os valores, os traumas, a gente consegue arrastar um casamento aí de umas boas boldas de casamento, né? Porque a minha vivência, ela pode e ela foi diferente da convivência do outro. Meus valores, eu vim de uma religião, ele veio de outra. Eu vim de um fator econômico, ele veio de outro. Então, eu trago valores, ele traz outros. Isso, num relacionamento sem compreender, é onde pode causar os conflitos, né? Eu costumo dizer que até por causa de um sapato mal colocado, né? Por exemplo, eu sou de família de que tira o sapato na porta de casa, porque senão vai sujar o que já foi, tá limpo. O meu esposo não é. Então, isso aqui já foi um conflito entre eu e ele. Mas aí, assim, eu não vou ficar morrendo por causa disso aqui. Pode entrar com sapato, eu vou te entender. Então, o casamento, ele vai se estendendo alguns anos com essa compreensão, né? Um do outro. Ai, que lindo. Olha, falando aí, ó. Meus pais viveram 55 anos juntos, com muito amor e compreensão. Um bom exemplo. É um bom exemplo, sim. É mesmo, eu conheço, são pessoas encantadoras. Que maravilha. E aí, assim, quando a gente pensa, né, nessa questão da ressignificação da família, então a gente vem com o olhar da nossa família de origem, né? Que vivências, crenças, valores a gente carrega para os próximos relacionamentos. E aí a gente também vai ter que ter uma compreensão de como que o casal se formou, né? Então, Uhum. o que chamou a atenção da moça com aquele rapaz, né? Por que, que eu olhei para ele? Por que, que ele me chamou a atenção? Por que, que eu quis me envolver? Por que, que eu quis namorar? Por que, que eu quis casar? E vice-versa. Né? E aí, como é que eles formaram essa família? Quais foram as vivências, os valores, as crenças, situações ou traumas que eles carregam dentro deste relacionamento? Né? Às vezes a gente pode ter situações, por exemplo, de uma família que é muito tóxica, muito difícil, muito delicada, que a pessoa não dá conta de viver naquela família. E aí um relacionamento é uma válvula de escape. Puxa, eu tenho esse namorado, então se a gente casar ou uma gravidez, vai ser libertador, porque eu vou sair desse ambiente tóxico, sofrido, doloroso e vou seguir minha vida. Então é um casamento que ele já vem com uma carga muito difícil, uma carga muito pesada. Então, toda vez que a gente vai entender como ressignificar uma família, primeiro é olhar para a gente, sem sombra de dúvida. Segundo, compreender a nossa família de origem. E terceiro, como é que a gente formou a nossa família, né? Para que a gente Exato. entenda toda a carga de impacto que isso traz, né? E às vezes a gente está vivendo uma família com uma disfunção, né? Uma dinâmica disfuncional, onde as pessoas estão em sofrimento. E aí esse olhar para essas coisas vão fazendo com que a gente vá entendendo o porquê que ela está disfuncional. Isso. E esse compreender, essa intimidade, ela é uma vida em comum, né? É um contato diário, frequentemente. Então, assim, essas coisas são lapidadas, elas são moldadas aos poucos, né? Tem casais aí que levam 40, leva de 10 anos, 40 anos para poder entrar com essa intimidade entre eles, essa familiaridade, porque não é você saindo de uma família, a sua família de origem, o outro saindo da dela. É claro que ali no namoro também você já percebeu algumas interferências, né? Mas ali eu tô te amando, a paixão tá assim, pegando fogo, vamos deixar esse negócio do jeito que tá. Mas no casamento a gente precisa ter essa compreensão, a gente precisa ter aquela corda, assim, vou ceder um pouquinho para que a gente consiga caminhar mais uma légua, né? Como diz nas escrituras, vamos caminhar mais uma légua que dá certo. Então, os traumas também é um fator, assim,
que desgasta muito, que é trazendo de novo a criança interior, ela fica presente, né? Aí o homem vai falar, essa mulher só fica birrenta. Ah, por que que ela fica birrenta? Porque ela traz a criança dela. Ou aquele homem que fica ali pirraçando também, ah, não vou te dar, não vou fazer isso. Isso tudo é um reflexo da própria criança interior deles, né? Você coloca uma coisa que eu achei muito bacana, né? Que na época do namoro, a paixão, tudo é muito bacana, né? Tá pegando fogo. E é interessante quando você fala isso, porque as pessoas dão alguns sinais, né, de que Sim. existe uma criança ferida ou que vem de uma história familiar com alguns impactos mais dolorosos, e a gente às vezes não enxerga justamente por conta disso, porque a paixão, a vontade de estar junto faz com que a gente fique um pouco cega, né? Tem até o Ah, ditado, os olhos né? chegam a brilhar, né, Leda? Isso, o olho brilha tanto que a gente não vai percebendo alguns sinais que podem respingar de uma forma tanto dolorosa quando a gente forma uma família, né? É verdade. E se a gente conseguisse, ou alguns casais conseguissem perceber isso na época de namoro, poderiam já estar limpando algumas histórias mais difíceis, poderiam estar ressignificando para, ao entrar no casamento, estar mais inteiro, né? Com menos Verdade. dores, com menos dificuldade, numa relação mais completa, digamos assim, né? Uhum. É, mas nós vamos colaborar com isso, né, Lida? Isso. E é por isso que a ajuda profissional é muito importante. Porque se a gente Isso. faz esse processo de autoconhecimento, com certeza a gente vai levar para os nossos relacionamentos, para o casamento, muita coisa da dinâmica familiar, muitas dores que a gente passou em situações ou escolares ou sociais. E essas dores acabam respingando muito no casamento e acaba adoecendo um ou mais de um membro da família, né? É E aí, verdade. quando a gente pensa nessa ressignificação da dinâmica familiar, o terceiro passo aí vem muito da ferramenta do psicólogo e do terapeuta, que são Uhum. as ferramentas para a gente estar elaborando isso. Vamos falar então, Rosália, dessas técnicas? Vamos. Ah, isso é a parte mais gostosa, né, Lida? Isso é quando tá tudo leve. Então, eu gosto de trazer a técnica da cadeira. Uma delas é a técnica da cadeira, que a pessoa ela senta em frente à cadeira, ela fala com ela expõe ali, né, os problemas com a cadeira, trazendo a pessoa real para aquele momento, e a ideia é focar na pessoa que tenha participado deste fato relevante com essa pessoa que está de frente para a cadeira, mas que ela vai conseguir mostrar que mudou a vida dela porque ela está fazendo a terapia, né? E dessa forma é possível, em contato com o emocional, esse evento ele fica concluído. Porque ali a pessoa ela consegue expor os sentimentos dela. Olha a cadeira, eu estou chateadíssima com você. Tem acontecido certas coisas. Então, assim, ela expõe o sentimento e expõe o sofrimento dela e tudo fica certo para ela, né? Uma outra uma outra técnica também que é assim muito gostosa é a troca de papéis, né? Ali do psicodrama, o homem toma o papel da mulher, a mulher toma o papel do homem, e ali um fica no lugar do outro, observando o olhar desse outro, né? A mulher ela vai falar como se fosse o marido, e o marido vai falar como se fosse a mulher. Então, no final, tem uma ressignificação. Olha o que você achou de estar no lugar do outro, como que o outro enfrenta essa situação, umas situações que muito entristece as mulheres, é a questão financeira, né? Que a maioria das mulheres elas têm essas questões financeiras, vão pedir a colaboração do marido, e ali vira um campo de guerra e elas sofrem com isso, as mulheres sofrem com essa situação. Mas com essa troca de papéis,
ela vê que o marido também tem feito esse esforço. Ele trabalha, ele traz sustento, e na condição financeira dele, ele não vai ter essa condição de fazer, de deixar ela como uma atriz da Globo, digamos assim, muito bonita. Mas ela ficará bonita na medida desse possível. Isso é ressignificado com essa técnica da troca de papéis. Eu gosto muito dessa técnica porque é uma técnica muito interessante porque ela trabalha a empatia. Né? Muitas vezes, quando a gente está passando por uma situação qualquer da nossa vida, a gente tende a enxergar do nosso ponto de vista e nem sequer consegue visualizar como é para o outro, né? Tá passando por aquela situação também. Então, por exemplo, eu já falei para a paciente, né? Olha, nós estamos frente a frente. Imagina que tem o número 6 desenhado. Então, você vai olhar para mim e vai falar assim, eu estou vendo o número 6 desenhado. Eu vou dizer para você, não, é o 9. Mas você vai dizer, não, é o 6. Quem está certo é as duas partes. Mas a percepção, ela é diferente porque o ângulo que você está vendo existe uma percepção diferente. Então, a troca de papéis, ela nos permite justamente isso, né? Então, diante de uma situação, eu estou sentindo, eu estou percebendo de uma forma. Quando eu vou e me coloco no lugar do outro, eu dou respostas que eu nem tinha parado para pensar, né? Eu sinto coisas que eu não tinha imaginado que eu poderia sentir. E aí, o interessante é que a gente passa a avaliar de uma forma mais coerente, mais madura, mais sensata, e a gente tende a ceder nessa relação. Né? Então, eu acho que é um amadurecimento muito grande, porque a gente consegue se colocar no lugar do outro. Né? E uma técnica também que eu gosto muito é a técnica de se colocar no papel como que é o relacionamento. Né? Então, por exemplo, isso eu trabalho muito com o casal, quando eles estão tendo um conflito no relacionamento, ou o conflito que está tendo está respingando no filho, na dinâmica familiar. Né? Então, eu peço para o casal colocar no papel como que era a época do namoro. Né? Então, assim, o que chamou a atenção, por que que resolveu namorar, por que que resolveu casar, o que que vocês viviam que era legal, o que que não era legal. E aí, quando casou, o que que manteve, o que que não manteve, o que que você sente mais falta. E aí eles vão percebendo, na maioria das vezes, que na correria do dia a dia, na dinâmica do trabalho, naquela correria da rotina, eles foram perdendo a magia do namoro, né? Aí foram endurecendo o olhar um para com o outro. E aí quando vem os filhos, então, fica mais difícil porque daí é a rotina trabalho-casa, mais o papel de pais, e o casal às vezes fica esquecido. Então, como é que eu olho para esse casal? Como é que ele se mantém? Então, eu acho que é muito importante na dinâmica familiar a gente entender os 3 pilares de sustentação, né? Que é você ter o tempo para a família, e o tempo para a família não é TV, não é eletrônico, é ter o tempo para brincar com os filhos, interagir, conversar, trocar vivências, trocar sentimentos, ter o tempo do casal, né? O tempo em que o casal vai namorar, vai passear, vai conversar, vai interagir. E o tempo do individual, porque essa ideia de eu vou encontrar a metade da laranja e aí a gente vai ser um só, não, né? Eu sou eu, você é você. A gente está junto num caminhar que nós optamos por formar uma família, do estar junto numa mesma direção, mas eu tenho as minhas peculiaridades, você tem as suas, os seus sonhos, e a gente vai buscando isso. Então, por exemplo, e isso é muito saudável, se na época da minha infância ou adolescência eu tinha vontade de tocar um instrumento musical, por exemplo, sei lá, um violino, mas a minha família não tinha recursos financeiros, hoje eu tenho, nada me impede de fazer. Isso traz um oxigênio novo para a família,
onde eu posso, num sábado à tarde, fazer um sarau, tocar, a gente interagir, Uhum. mas é muito diferente, né, de eu ter uma vida de solteiro dentro da de casado. Então, eu vou lá toda sexta-feira, vou lá pro happy hour com os amigos, a esposa fica em casa, já tem muitos casos assim, incluindo Uhum. casos que o marido acabou é, se enveredando para a questão da dependência alcoólica, infelizmente. Uhum. Então, muitas mulheres reclamam: ah, mas a gente casou e aí ele ficou saindo com os amigos, bebendo, voltando tarde, e aí a nossa família foi desengolando, foi ficando à margem, esquecida, né? Então, a gente tem que ter o tempo nosso da individualização, sim, é fato, mas a gente Uhum. ter o que cabe dentro da vida de solteiro, o que cabe dentro da vida de um noivado e o que cabe dentro da vida de um casamento. Porque tem Uhum. coisas que são saudáveis e tem coisas que não são saudáveis. Né? E se a gente consegue fazer essa diferenciação, a gente consegue trazer uma comunicação mais efetiva para o casal e isso fortalece. Porque assim, eu sei que este é o momento que você vai estar em busca do seu sonho, ou de uma aula de instrumento, ou do seu momento com futebol, mas eu sei que é o futebol ali, depois vem, né? É, né, a mulher ela pode ter o seu momento de 1 hora ou 2 com as suas amigas, o famoso o clube da Luluzinha. Tá, Luluzinha. E eu sei que a gente está se respeitando, eu sei que isso está agregando eu cuidar dos meus vínculos pessoais, dos meus interesses pessoais, mas eu não agrido aquilo que faz parte do matrimônio, do casamento. Né? Por isso que Isso. eu gosto dessa técnica de colocar no papel do relacionamento, do namoro, porque a gente vai vendo justamente a diferença do que era o namoro, do que está sendo o casamento e como é que a gente vai lidando com essas novas configurações, com esses novos papéis, né? Porque quando a gente não tem os papéis definidos, isso vai adoecendo a família. Isso mesmo. Muito bem, Gri. Então, vamos tentar entender na prática como funciona, né, tudo isso que a gente veio discutindo, né, como é que é o olhar para si, olhar para a configuração da família de origem, olhar para a formação da nova família que a gente fez. Você quer contar algum caso seu? Então, Leda, se contando todo esse caso aí, eu lembrei de duas situações, né? Tem uma mãe, uma mulher, né? Antes de ser mãe, ela é uma mulher que teve suas dores. Ela, com 18 anos de casada, ela, com as questões do marido trabalhar demais, do marido não estar presente em várias situações dali da família, ela com 2 filhos, ela se viu na situação de quase caso extraconjugal, né? Ela foi um caso de sucesso, assim, que ela buscou essa ajuda e conseguiu e fez essa ressignificação de ver as potencialidades do marido. Ele não ficava em casa, por quê? Porque ele estava ali buscando o sustento para ela, para a família, né, para os 2 filhos. Então ali o casamento dela ficou assim, ela conseguiu ter esse sucesso de ressignificação, né? Tem um outro caso também que me traz a memória aqui, é de uma moça, casal jovem, que nem sempre termina com essa ressignificação, né? Um casal jovem com 10 anos de casado, com um filho, ela conheceu uma pessoa e começou esse relacionamento e tudo isso levou, porque nem sempre uma busca de ajuda, a pessoa ela consegue fazer essas ressignificações, porque ela não via mais potencialidades naquele cônjuge, e havia agressões psicológicas, emocionais. Então, assim, o que eu trago é que, dependendo do final do desfecho da história, pode ser que aquele casal ele não vá ficar junto. Pode ser que ele tenha que resolver aquele fato de que,
olha, não vai dar mais, eu vou ficar por aqui e você segue por aí, né? Mas quando termina com a ressignificação de que tudo entra nos eixos, né? Na constelação, a gente fala do pertencimento à ordem e ao equilíbrio. Quando tudo se encaixa, quem está pertencendo, se o marido está pertencendo, a esposa, os filhos estão pertencendo, a ordem, qual que é a ordem do pai, da mãe, onde estão os filhos, a mecânica da ordem no sistema ali, como é que está esse todo, como está funcionando. E o equilíbrio. Quando chega num estado de equilíbrio, o casamento começa a fluir, né? Um respeitando quando a gente falou lá atrás das vivências, das crenças, daqueles outros valores, tudo começa a se encaixar. Então, fica essa consideração de que algumas pessoas, alguns casamentos, eles vão conseguir esses desfechos de potencialidades de sucesso. Mas os outros também são base de sucesso, porque eles conseguiram enxergar que o casamento, para ficar 10 anos juntos, não tem que ficar com uma pessoa que fica me agredindo, que fica me desvalorizando, que fica me diminuindo, né? Eu posso ali dar um final, um término naquela. Isso é quando não chega nas agressões físicas, né, Leda? E assim é a trajetória de quem procura essas colaborações com um profissional. A gente fica muito feliz com um término feliz. Mas a gente também fica feliz com a decisão de quem não quer mais daquele sofrer com aquele sofrimento de abusos, né? Quando você fala isso, é importante a gente entender que ter sucesso no tratamento não significa necessariamente estar junto. Às vezes o sucesso é a gente entender que não dá mais para caminhar junto, cada um vai seguir a sua vida para que a gente sofra o menos possível. Porque é melhor cada um seguir o seu curso do que ficar numa família adoecida e patológica. Né? Eu lembro que estava fazendo a especialização em terapia familiar e de casal, a gente teve um caso muito interessante de que tinha uma mulher, né, que ela era super tímida, tinha uma grande dificuldade de envolvimento amoroso com o homem, e tinha um cara que ele tinha, assim, uma questão da homossexualidade muito mal resolvida, porque ele não conseguia lidar com isso, de se assumir, de lidar de uma forma muito tranquila. E aí, para tamponar essa questão que ele não conseguia lidar, ele resolveu investir nela, no namoro, casaram. Aparentemente as coisas iam bem, até que os filhos nasceram. Quando os filhos nasceram, a coisa veio muito à tona, né? Porque ele foi sentindo que ele não pertencia àquela família, ele estava no local errado, né? Não era aquela relação que ele queria. Né? Ele queria realmente ter um companheiro, um outro tipo de envolvimento. Então, o que ele começou a fazer? Entrar em sites para se relacionar com homens, ela foi descobrindo, foi ficando um clima muito tenso. Então, quando eles vieram procurar a ajuda, foi entendido toda essa dinâmica, né? E foi percebido que continuar com aquela família iria trazer um grau de adoecimento muito grande, especialmente para os filhos. E aí o que a gente precisa entender, e aproveitando até essa deixa, é assim: quando um membro da família dá problema e a família vem procurar ajuda, como é que a família busca ajuda? Ah, doutora, o meu filho. Ovelha negra, já imaginei. É a ovelha Fala, negra. Leda. Ou bode expiatório. Bode expiatório, é a ovelha negra, é o que não presta, nossa família só é problema por conta do fulano ou da fulana. Isso. Né? Sabendo eles que o fulano tá desvendando o negócio todo, né, Leda? Então, para a família, quando um dos membros traz um problema, ele é visto assim. Ou é o bode expiatório, ou é a ovelha negra da família, ou é o problema. Se não fosse ele ou ela, a nossa família seria feliz, seria melhor. Mas eles não desconfiam
que aquela pessoa que está apresentando o problema, ela só é o porta-voz da doença familiar. Ela só está Isso. denunciando que a dinâmica familiar está adoecida, ela está gritando por socorro, pelo amor de Deus, alguém olha para esse negócio aqui, tenta, Isso. porque do jeito que está, não dá. Né? Os Isso. segredos da família também são coisas que trazem muito impacto, né? Então, a gente precisa ter um olhar muito carinhoso para aquela pessoa que denuncia o problema familiar, porque a ovelha negra da família, o bode expiatório, é a pessoa com um olhar ampliado. Eu diria que ele Uhum. tem a espada de Tandera, né? A visão além Eu do costumo alcance. dizer assim, Leda, eu costumo dizer assim, tomem cuidado, assim, cuidem bem da ovelha negra da família, porque ela ali, ela está desembrulhando coisa, a casca da cebola, não tem, Leda? E aí vai E tirando ali as camadas da cebola para mostrar para inalar aquele cheiro ali e falar assim, olha, gente, socorro, eu estou denunciando esse tema, eu não estou dando conta mais. Me ajude, é um pedido de socorro quando começa a denunciar. Eu gosto muito de lembrar, eu já está parecendo uma ovelha negra ali, prazer, ovelha negra da família. a Roberta, Mas assim, Robertinha, eu quando vou falar a respeito da constelação, primeiro, uma das coisas que eu mais gosto de falar é da ovelha negra da família, porque eu também fui a ovelha negra da família. Então, quando você vê isso aí depois no futuro você entende, nossa, meu Deus, eu estava ali entregando aquele sistema todo pro mundo e ninguém estava vendo nada. e assim, a ovelha negra da família, o bode expiatório, é a pessoa com a espada de Tandera, é aquela pessoa que tem a visão além do alcance e é a pessoa com mais força e coragem interna para dizer, gente, não dá, esse sistema está adoecido, esse sistema está caótico, está disfuncional, pelo amor de Deus, vamos resolver esse negócio aqui, porque isso está grave e pode ficar pior. Então, eu acho que a gente deveria, na verdade, agradecer a ovelha negra da família, porque Salve a ovelha negra, a salve as ovelha ovelhas negras. porque Ah, ela como diz a Robertinha aí, é porque ela prazer, sou ovelha negra. Hã? isso, é porque ela é que traz a família para o tratamento, né? Ou se ela não consegue trazer a família para o tratamento, é aquela que diz assim: esta patologia eu não vou levar para gerações futuras, Aham, né? Porque o bom, que que acontece quando a família ela não se trata, quando a família ela não procura ajuda para trabalhar o que vem adoecendo, a tendência é aquilo que adoece a família ir para as próximas gerações. Então você vê, e é muito comum você perceber, então o meu avô era alcoólatra, meu pai era um alcoólatra, as eu casei. repetições, né, Lida? Isso, né? Vai tendo uma repetição na configuração familiar das próximas gerações. Uhum. E aí é assim, o ovelha negra é aquele que fala assim, não, eu vou romper com isso, não dá, pera, né? Deixa eu olhar para uma outra forma, vamos ressignificar isso tudo, porque desse jeito não dá. Então eu acho que a Isso, pessoa mais empoderada, mais corajosa para denunciar que aquilo ali não tá legal. verdade. E salve as ovelhas negras. Salve Mas as ovelhas. então, assim, dá uns coraçãozinhos aí pra gente, tá? Depois vocês compartilham essa live para alguma amiga, para os amigos, tá bom? E deixa aí quem é a ovelha negra da família para a gente saber quem é o corajoso, a fortalecida que é a ovelha negra da família, né? A Aqui nós Robertinha é vamos a já. fortalecida, porque ela não vai seguir esse ciclo doentio. Já deixou Isso, claro que ela não vai. aham, isso A gente teve uma mesmo. pergunta aqui, né, Hum, muito bacana da Si Ferreira, né, que ela gostaria que a gente falasse numa próxima live sobre as pessoas que não conseguem casar, né? hum, Então, assim, Silvana, o que eu posso te adiantar hoje, né? A gente não vai poder aprofundar, até porque o nosso horário está um pouco já apertado. ah, que pena. Eu também achei uma pena, porque está muito gostosa a nossa conversa. Tá gostoso, não tá, gente? Tá muito bom. Assim,
O que a gente pode adiantar é que a gente precisaria entender aquilo que a gente falou hoje, é básico, né? Quem é a minha família de origem? Que crenças, que dinâmicas eu tive na minha família de origem que impactou na minha dificuldade de relacionamento, né? Porque às vezes são coisas muito sutis. Por isso que eu falo, né? A gente veio com esse tema, e esse é um tema muito pertinente, que a gente não consegue pensar em ressignificar a família se a gente não olhar para a gente. Então, É, primeiro, quem eu sou? Como é que eu vejo os relacionamentos, tá, Silvana? Isso daqui é só uma palhinha para você refletir, né? Então, quem eu sou? Como é que eu vi ou vejo o relacionamento com os homens? Que dificuldades eu sinto em questão de relacionamento? Por que eu não consigo pensar em entrar no relacionamento, de me entregar, de pensar em casar? Aí é necessário fazer um olhar para a família de origem, não tem jeito. A gente precisa entender que vivências você teve que, sem você sequer imaginar, pode ter dado aí um bloqueio, que pode ter feito com que você não conseguisse dar esse passo. Sem isso, não, muito a gente não consegue, porque, por exemplo, existem pessoas, vou pegar até um caso de uma paciente mesmo, né? Ela veio de uma família onde, assim, o pai dela ele não conseguia desvincular da família de origem. O que é desvincular, gente? O que a gente tem que entender? Quando a gente casa, a gente sai da nossa família de origem para formar a nossa família. Então, a prioridade é ter esta família. Mas quando a pessoa tem dificuldade de desvincular, ela está muito simbiótica na família de origem, como ela se comporta? Meus pais e irmãos são a minha família, e essa que eu construí é segundo plano. Isso vem trazendo adoecimento? Sim, é fato. Então, o que acontecia com essa paciente? A esposa, ela não tinha espaço, porque os filhos sempre foram sentidos como segundo plano, porque o marido vivenciava tudo para com a família de origem dele. Então, quem vinha em primeiro lugar? Pais, irmãos. Então, dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, e sacrificava muito a família que eles formaram. Então, essa mulher, ela se sentia desprezada, não valorizada, não conseguia estar no casamento inteiro, muitas brigas constantes com o casal. Isso foi fazendo com que eles perdessem o carinho, o amor, o respeito. E aí, esta paciente, ela foi se afundando na bebida, porque algumas pessoas usam a questão da droga ou do álcool ou para aliviar uma depressão que não é tratada, ou como forma de fuga dos seus sentimentos. Né? Eu não consigo lidar com a situação, então eu vou por este caminho. E ela foi fazendo isso, ela entrou no alcoolismo por conta dessa estrutura familiar que não foi cuidada, não foi tratada, ninguém procurou ajuda, né? Então, essa minha paciente, vendo a mãe nessa situação de alcoolismo, vendo toda a estrutura familiar difícil, disfuncional, o que ela dizia? Eu não vou casar, porque eu não quero ter o mesmo casamento que meus pais tiveram, né? Não quero. Então, o que a gente teve que trabalhar? As dores, a ressignificação de todas as vivências, o entendimento de tudo isso para que ela pudesse se dar uma chance. Silvana, não posso dizer que isso é o seu caso, eu estou dando um exemplo de uma coisa que foi de uma paciente minha. Tá? Então, quando você pergunta da gente fazer na live, por que tem gente que não consegue casar? Eu estou dando uma palhinha de coisas que podem fazer com que você vá já fazendo algumas reflexões, mas é lógico que a gente pode pensar, né, Rosália? Eu acho que vai ser uma delícia a gente planejar uma segunda live. Ai, que E delícia, eu topo. eu também topo. E aí a gente pode até pensar no tema também, né? Aham. Pessoas que têm dificuldade para casar, né? Mas Uhum.
entendam que não vai fugir desse olhar, do olhar para si mesmo, do olhar para a família de origem, porque é daí, né? A família é a É, base que a gente tem, né? é Ela verdade. pinta, né? Não É sei se alguém isso tem mesmo. mais alguma dúvida ou gostaria de fazer um comentário, senão a gente já vai para o nosso encerramento, mas foi assim um momento muito gostoso. Né? E o nome dela, como ela também já ficou, né? Ah, conseguiu voltar. É, deu uma você travou para mim. Voltar. Tá. Não é? Oi, Tá dando tirei. eco. Ai, Ó, pronto. então, Era o assim, microfone que estava aberto. não tem. Aí, alguém para a gente Ah, dar. está Ah, tá, travando. beleza. Mas É, então vamos tá, encerrar para a gente não perder isso, tá bom? é verdade. Adorei. Obrigada pelas participações, a dúvida. Espero que eu tenha conseguido sanar. E Robertinha continua firme e forte, não só sendo a ovelha negra da família, mas assim, eu não vou levar essa dinâmica para os próximos relacionamentos, para minha vida, porque eu acho que é assim que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que Pode encerrar. vamos encerrando por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo direct, tá bom? Que a gente vai respondendo.